Bom, gente, vamos lá para mais uma aula. Hoje vamos falar de algumas técnicas em imunologia. Essas técnicas, então, elas podem ser usadas tanto para pesquisa científica quanto para diagnóstico. Antes de começar com as técnicas, vou falar um pouco sobre reação de precipitação. O que seria a precipitação ou precipitado que é formado a partir dessa reação? Em química, o precipitado é quando você tem uma substância que é formada pela reação química e ela é insolúvel, ou seja, o precipitado é um sólido que se forma e se deposita no meio em uma solução líquida. E na imunologia, nos testes imunológicos, nós podemos fazer um precipitado também com a interação do anticorpo e o antígeno. Como eu vejo, por exemplo, aqui embaixo, a presença de um precipitado com os antígenos e os anticorpos, que são esses em azuis, fazendo essa ligação. E essa interação com o anticorpo e o antígeno forma uma rede que pode desenvolver um precipitado que é visível a olho nu. Bom, a quantidade de precipitado que vai ser formado depende de alguns fatores. Então nós temos os fatores físicos e fatores químicos, como o pH, a temperatura da reação. Você pode ter mais ou menos precipitado com relação à temperatura e pH. Os fatores imunológicos, o tipo de antígeno, o tipo de anticorpo, mas principalmente as concentrações relativas do antígeno e do anticorpo, se eles são equivalentes ou não. Quando eles são equivalentes, eles formam a zona de equivalência. Vocês vão entender melhor essa zona de equivalência? Bom, vamos entender então o que é a zona de equivalência. Essa zona de equivalência, quando ela é atingida, a precipitação então ela é máxima. Vamos entender essa figura aqui então, nesse slide. Aqui eu tenho a presença de um excesso de anticorpo e uma quantidade menor de antígeno. Então, quando eu tenho uma quantidade maior de anticorpo e menos antígeno, eu não vejo aqui nos tubinhos uma precipitação muito grande. A precipitação ela é baixa. No outro extremo, aqui, quando eu tenho ao contrário, uma quantidade maior de antígeno e uma quantidade menor de anticorpo, a minha precipitação ela também é baixa, porque não está equivalente à quantidade desses dois elementos. No primeiro caso, eu tenho um excesso de anticorpo e no segundo caso, eu tenho um excesso de antígeno. Essas duas reações eu não tenho uma precipitação adequada. No entanto, quando eu tenho a zona de equivalência sendo formada, ou seja, eu tenho equivalente a quantidade de antígenos, ela é equivalente à quantidade de anticorpo, então eu vejo que acontece uma precipitação que ela é máxima. Eu vejo aqui pelo tubo, a precipitação então ela foi máxima. Dentre as precipitações, então falando de imunologia, eu tenho as imunoprecipitações. As imunoprecipitações eu tenho de três tipos diferentes: a imunodifusão simples, a imunodifusão radial dupla e a imunodifusão radial simples. A gente vai ver uma a uma como é que isso funciona. Aqui, na imunodifusão simples, também conhecida como método de Houdin, que foi o cara que desenvolvido isso em 1946, isso é feito num tubo de ensaio. Nesse tubo de ensaio, você coloca um gel de agar ou agarose. Agar ou agarose, inicialmente ele é um pó, e você mistura ele num tampão, geralmente, e dissolve como se fosse uma gelatina. Já fizeram gelatina? Você pega o pó da gelatina, coloca em água fervendo. Inicialmente isso é líquido. Quando você deixa ela na geladeira, ela polimeriza ou ela gelifica e vira a gelatina que vocês conhecem. Todo mundo acha que conhece gelatina. O gel de agar ou agarose é o mesmo princípio. É um pó que você mistura com uma solução, que é geralmente um tampão. E quando isso esfria, quando você coloca para gelificar, você tem a formação desse gel. E esse gel ele possui poros. Não é um gel compacto, ele possui poros. Então como é que funciona isso aqui? Eu tenho aqui um tubo de ensaio. E nesse tubo de ensaio,
aqui é o tubo de ensaio, nessa parte azul mais clara é o meu gel. E nesse gel, quando ele estava na sua fase líquida, eu adicionei o anticorpo cujo qual eu quero achar o antígeno naquela amostra. Então, o que que tem nesse gel? Esse gel ele é um gel de agar ou agarose e impregnado nele esse anticorpo que foi colocado nesse meio. Aí aqui em cima eu coloco a minha amostra, e a minha amostra, se for uma amostra positiva, vai ter o meu antígeno. E aí essa amostra ela começa a se difundir para dentro do gel. Então ela entra no gel, ela vai se difundindo para dentro do gel. E aí conforme esse antígeno da amostra, no caso uma amostra positiva, vai se encontrando com os anticorpos, vai ligando os anticorpos vão se ligando aos antígenos presentes na amostra, e quando eu tenho a quantidade equivalente de antígenos e de anticorpos, eu formo então a minha zona de equivalência. E aí eu consigo observar um precipitado. Então o teste ele deu positivo quando aparece esse imunoprecipitado, que é essa faixa que aparece no meio do gel. Eu tenho aqui no próximo slide um tubo real, né, mostrando exatamente isso. Aqui o imunoprecipitado, uma foto real de um teste que foi feito assim. Uma coisa que eu quero lembrar a vocês, pessoal, é que esses testes, muitos deles, com as tecnologias novas, eles estão sendo deixados de lado para serem feitos testes moleculares. No entanto, como o nosso Brasil ele é muito grande, existem laboratórios pequenos no interiorzão do Brasil aí que ainda usam esses testes, que são os testes mais baratos de serem feitos, do que, por exemplo, fazer um teste de PCR, que é muito mais rápido, às vezes muito mais fidedigno aquele teste, mas muitas vezes você não tem recurso para fazer uma PCR naquela cidade do interior lá do Acre, por exemplo, sei lá. Beleza? Então, de uma certa maneira, é interessante que vocês conheçam esses testes. Mas voltando então, aqui eu tenho um exemplo de um imunoprecipitado nessa imunodifusão simples, que também posso chamar de método de Odin. Vamos falar agora ainda de uma outra imunoprecipitação, que é a imunodifusão radial dupla, ou método de Alt-Terlone. Esse método foi desenvolvido em 1947. Mesma coisa, aqui eu vou trabalhar também com gel, esse gel é de agar ou agarose, coloco ele numa placa de Petri e espero a gelificação, que é a polimerização do gel. Aquele mesmo esquema da gelatina, espero a gelatina ficar dura para comer, né? Aqui eu espero o gel ficar durinho também para poder fazer a reação. E nesse gel, diferente do anterior, que a gente colocou o anticorpo dentro do gel, nesse gel ele está limpo, ele não tem anticorpo, porém eu faço alguns orifícios no gel. Então aqui, esse orifício central que a gente observa, eu coloco o anticorpo, cujo qual eu estou procurando o antígeno nas amostras, e lateralmente eu faço outros orifícios, outros furinhos no gel, onde eu vou colocar as minhas amostras. Aqui, ó, estou mostrando aqui. E quando a gente acompanha, por que chama de imunodifusão radial dupla? Porque eu vou ter uma difusão tanto do anticorpo, ele vai se espalhar no gel, quanto das amostras que também vão se espalhar no gel. Vocês concordam quando essas duas soluções, que estão em buraquinhos diferentes, orifícios diferentes, eles se difundem pelo gel, vai chegar um momento que eles vão se encontrar? Pois bem, quando eles se encontram e existe a equivalência de anticorpo e de antígeno, eu formo esses arcos de precipitação. Aqui, ó, arco de precipitação nas minhas amostras que são positivas. As amostras que são negativas, como essa aqui, ó, tá meio ruim de fazer, mas vamos lá. Eu não encontro esses arcos de precipitação. Então, chegando à zona de equivalência, numa amostra que é positiva, aparecem esses arcos de precipitação. Nesse outro slide dá para ver um pouco melhor. Ó. Aqui tem um anticorpo, aqui embaixo, e aí ele se difundiu
por todos os lados, né, do orifício, entrando no gel, e aqui em cima eu tenho o meu antígeno, a mesma coisa, eu coloquei a amostra que tem um antígeno positivo, e essa amostra se difunde pelo gel, e quando eles encontram uma zona de equivalência, equivalência do quê? Mesma quantidade de antígeno equivalente à quantidade de anticorpo. Então eu formo o quê? Aquele aro de precipitação, beleza? Aqui, ó. E é chamada de imunodifusão dupla porque ambos se difundem. Tanto o anticorpo está se difundindo no gel, como o antígeno também está se difundindo no gel. E quando eles se encontram na zona de equivalência, então forma essa risquinha, que é o resultado positivo. Esse teste de um método de Auster-Lone, ele serve para fazer diagnóstico de candidíase, paracoccidioidomicose e cisticercose. Uma limitação desse método é que ele demora de 24 a 48 horas para ocorrer a difusão e a reação se processe. E o método anterior, o método Geodin, uma limitação dele é que ele demora uma semana para acontecer a reação. Então, imagina, uma semana será um resultado de um teste, bastante coisa. Bom, e o terceiro é a imunodifusão radial simples. Ele é parecido com o primeiro teste. Esse método é chamado de Mancini-Farrey e foi desenvolvido depois, em 1965. Como é que é feito aqui? Eu também pego uma placa de Petri, de vidro, faço um gel de agar ou agarose e nesse gel eu coloco os anticorpos no gel, assim como eu fiz no primeiro teste. E espero acontecer o processo de gelificação, de polimerização do gel. Quando esse gel está polimerizado, eu faço um orifício central na placa de Petri e eu coloco a minha amostra. Esse S aqui, ó, é do inglês, tá? De sample. Sample em inglês é amostra. Então eu coloco aqui a minha amostra. E o que vai acontecer? Uma difusão. Então a amostra ela se difunde pelo gel e vai encontrando quem? Os anticorpos que foram colocados no gel antes dele polimerizar, antes dele endurecer. O que vai acontecer? Quando eu tenho a zona de equivalência, aparece então esse aro de precipitação, esse halo, na verdade, aqui, ó, de precipitação. Aqui embaixo eu tenho a amostra não diluída, ela concentrada, e quando eu faço diluições, aqui dilui 2 vezes, dilui 4 vezes e dilui 8 vezes, quando você dilui, você diminui a quantidade de antígenos presentes naquela amostra, consequentemente, o halo em torno do orifício vai ficando um pouco mais fino, porque você diminui ali o espaço da zona de equivalência. Beleza? Com esse teste de imunodifusão radial simples, eu consigo fazer diagnóstico de alguns fungos, como o Coccidioides imitis, o Paracoccidioides brasiliensis e o Histoplasma capsulatum. Beleza? Bom, vamos falar agora de algumas reações de aglutinação. Aqui embaixo tem alguns exemplos, né, de micro-organismos que podem ser diagnosticados por essas reações de aglutinação. Então tem aqui Salmonella, Brucella, Rickettsia. Aqui são kits já, são os nomes dos kits. E outros micro-organismos como Plasmodium, Leishmania, Toxoplasma, Candida, Aspergillus, etc. Bom, a reação de aglutinação, eu vou ter a presença do antígeno, né, presença do anticorpo, e isso forma um agregado que é a aglutinação. Para formar esse agregado que ele se torna visível a olho nu, eu vou usar eritrócitos, que são as hemácias, bactérias, as próprias bactérias, os próprios fungos ou protozoários e também partículas de látex, são umas bolinhas de borracha, bem pequenininhas. Bom, na reação de aglutinação, eu vou trabalhar numa placa, que é essa placa aqui, que parece uma placa de ELISA. Aliás, placa de ELISA e uma placa de aglutinação são muito parecidas, né? Essa placa tem 96 poços. Essa placa aqui, no caso, é uma placa de ELISA. Se eu olhar o fundinho aqui do poço, ó, essa visão lateral do pocinho, o poço ele é achatado. Para fazer uma reação de aglutinação, o poço, aqui eu tenho um poço, eu desenhei esse pocinho para vocês,
Estou mostrando ele de lado. Esse pocinho, o formato dele é em V ou em formato de U. Por quê? Por que a gente vai precisar ter um pocinho em formato de V? Porque num teste que é positivo, por exemplo, então o que eu tenho aqui? A presença do material que vai ser aglutinado, que nesse exemplo aqui é uma hemácia. O que está em verde é o anticorpo. Quando eu coloco o soro, por exemplo, de paciente em uma solução com hemácia que contém aquele antígeno que eu estou procurando, na verdade eu estou procurando o anticorpo. Coloquei o soro e nesse soro eu vou ter a presença dos anticorpos. E na minha partícula eu vou ter aquilo que eu quero achar o anticorpo no soro. Então, se eu tenho a presença do anticorpo, esse anticorpo vai se ligando a essas partículas, como a gente observa aqui nessa imagem, e vai formando uma rede. E essa rede, ela não vai para o fundo da placa, porque esse fundo é em V. Então, ele até vai descendo, né, pela força da gravidade, mas como ele é em V, ele dá uma enroscada e não desce completamente. Então, quando você observa a placa, você vai ver algo parecido com isso aqui, olhando a placa de cima. E quando eu tenho um teste que é um teste negativo, eu vejo que a ausência dos anticorpos, aquela amostra não tinha anticorpo, não teve o que se ligar nessas partículas que foram colocadas aqui. Consequentemente, essas partículas livres elas vão para o fundo do poço, e o poço é em V. Está vendo que não é só a gente que vai para o fundo do poço? Essas partículas estão indo para o fundo do poço e formam um pequeno botão celular ou de partícula com borracha lá no fundo. E olhando de cima a gente vê mais ou menos essa imagem. Eu coloquei aqui uma foto de uma imagem real. Aqui, ó, essa imagem inclusive foi eu que fiz no laboratório. Aqui desse lado eu tenho um teste que é negativo, que forma um pontinho lá no fundo da placa, porque como é em V, pela força da gravidade essas partículas vão indo para o fundo da placa. Mas como é em V, ele forma esse botãozinho aqui, ó, olhando de cima. E aqui no teste do outro lado, né, eu tenho um teste que é um teste positivo. Tem presença de anticorpo, formou essa rede, esse aglutinado, e como é em V, você observa isso meio que boiando ali, né? Ele dá uma enroscada, e aí ele não vai para o fundo da placa. Então aqui eu tenho um teste, lado esquerdo, um teste que é negativo, então aqui teste negativo, e do lado de cá eu tenho um teste que é um teste positivo. Dentre as reações de aglutinação, elas podem ser divididas em aglutinação direta ou indireta. Primeiro, vamos ver como é que funciona a aglutinação direta. A aglutinação direta é quando eu uso diretamente o próprio micro-organismo e os seus pumps, né? os seus padrões moleculares dos próprios micro-organismos, sem usar, por exemplo, uma hemácia para fazer uma sensibilização. A hemácia geralmente a gente usa na aglutinação indireta. Vamos ver como que é a direta primeiro. Então eu vou usar a própria partícula que apresenta os seus epítopos, né, naturais em sua superfície. E aí eu coloco a amostra juntamente com essas partículas. Nessa minha amostra, que é a amostra de plasma soro, se eu tenho a presença do anticorpo, ela vai se ligar nessas partículas. E aí o que eu observo? Eu observo a formação daquela rede. E isso não vai para o fundo. Se eu olhar aqui nessa imagem, ó, eu tenho da amostra 1 até a amostra 3, são testes que foram feitos de aglutinação direta, usando o próprio micro-organismo. E aí eu não tive a concentração desses micro-organismos no fundo da placa, porque eu tenho presença de anticorpo, formou aquela rede, o aglutinado, na verdade, e isso não foi para o fundo. As outras amostras que a gente observa aqui nessa figura são amostras que são negativas, porque como o fundo da placa é em V, essas partículas, esses micro-organismos foram para o fundo da placa, e quando eu observo a placa de cima, eu observo esses pontinhos vermelhos. Esse pontinho vermelho indica a ausência de anticorpo, não formou aglutinado, consequentemente isso foi para onde? Para o fundo da placa. Isso indica, por exemplo, a presença de infecção, de bactéria, de protozoário. Esse é um tipo de teste que dá para fazer diagnóstico de leishmania, por exemplo. Você coloca a promastigota de leishmania
coloco o soro do paciente. Caso o paciente tenha a presença de leishmania no seu corpo, ele vai ter o quê? Um anticorpo anti-leishmania. No teste, eu coloco o promastigota de leishmania junto com o soro do paciente. Ele tendo, vai fazer esse aglutinado, não vai para o fundo do poço as leishmanias que foram utilizadas, e a partir daí eu vejo o aglutinado, como a gente vê aqui nessa figura, as amostras 1, 2 e 3. Bom, como é que funciona então a aglutinação passiva? A aglutinação passiva também é chamada de passiva ou indireta. Eu vou ter uma partícula carreadora, que pode ser uma partícula de borracha, de látex ou uma hemácia. Aí eu faço um processo de sensibilização com o antígeno. Aí pode ser o antígeno que eu quiser. Na sequência eu vou ter uma partícula sensibilizada, ou seja, uma hemácia sensibilizada com partículas do toxoplasma, por exemplo. E aí na sequência eu coloco a amostra. A amostra, se for uma amostra positiva, eu tenho o quê? A presença do anticorpo. Quando o anticorpo se junta com essa hemácia, que foi sensibilizada, eu vou ter então a formação de aglutinados. E esses aglutinados a gente consegue visualizá-los diretamente na placa, sem a ajuda de nenhum instrumento, a olho nu mesmo. Então eu tenho aqui o nosso exemplo, a hemácia, que foi sensibilizada com antígenos do toxoplasma, mais o anticorpo que está presente na amostra, no caso a amostra positiva. Então eu vejo aqui um processo de aglutinação. Então aqui aconteceu a aglutinação e a gente vê que as hemácias não foram para o fundo do poço. Então, consequentemente, ocorreu a aglutinação. Um outro teste que é feito é chamado de inibição da aglutinação. Como exemplo, eu usei um teste de gravidez. Então, o que é feito? Um teste de gravidez. Geralmente, as mulheres grávidas, elas têm na sua circulação sanguínea e presente na urina também o hormônio da gravidez, que é o HCG, ou beta-HCG. Então, aqui eu coloco para fazer esse teste a urina, o anticorpo anti-HCG, faço incubação inicial, e na sequência eu adiciono uma partícula, pode ser uma partícula de borracha ou hemácia, que foi revestida ou sensibilizada com o HCG, com esse hormônio. E aí vamos ver como funcionam esses testes nos próximos slides. Então, primeiro, eu fiz um slide contendo um exemplo de teste, que é um teste positivo, e no próximo a gente vai ver um teste negativo. Então, como é que funciona isso? Primeiro eu vou incubar a urina da mulher que a gente acha que está grávida ou não, com o anticorpo anti-HCG. E depois dessa primeira incubação, eu faço a incubação com a partícula revestida com o beta-HCG, com o hormônio. Vamos lá, então, teste positivo. Então, no teste positivo, eu vou ter uma urina com o hormônio. Essas bolinhas vermelhas que eu coloquei aqui, ó, essas pequenas bolinhas vermelhas, são para indicar que é o hormônio, o HCG. Aí eu faço a incubação inicial com a urina e o anticorpo anti-HCG, o anticorpo monoclonal. Depois de um tempo, eu acrescento então a partícula revestida com o HCG. Como resultado, eu não vejo a aglutinação. Por quê? Porque os anticorpos que estão presentes nessa solução inicial que eu fiz de urina com anticorpo, eles foram consumidos pela presença do hormônio na urina. Daí, como o hormônio é muito pequenininho, ele não forma aglutinado. Daí, quando eu coloco a partícula, a hemácia, revestida com o HCG, esses anticorpos, como eles já foram saturados com a presença do hormônio na urina, eu não tenho, então, a aglutinação. Então, eu não vejo a aglutinação porque as hemácias ficaram soltas, então elas não se juntaram formando um aglutinado. Então, meu teste, neste caso, quando eu não vejo nada acontecer, a gente tem que pensar meio ao contrário. Quando nada acontece, o teste é positivo. Para o teste, então, que é negativo, o que acontece? Então, a urina, ela não tem o HCG. Aqui, ó, urina sem hormônio. Coloquei até um X aqui embaixo no hormônio para indicar que não tem HCG. Aí eu coloco, na sequência, o anticorpo anti-HCG. E faço a primeira incubação, e depois dessa primeira incubação, eu coloco a minha partícula carreadora do HCG.
Como resultado, eu observo o que? Uma aglutinação. Como eu não tinha o hormônio inicial na urina, então o meu anticorpo ele não foi saturado, ele não foi consumido. Então o anticorpo continua livre e quando eu coloco então a minha partícula carreadora conjugada com, ou melhor, sensibilizada com HCG, vai ocorrer a aglutinação. Porque o anticorpo, anti-HCG, não foi bloqueado na incubação inicial, porque não havia hormônio na urina. Livres, os anticorpos então podem aglutinar essas partículas, então ocorre o processo de aglutinação e essa aglutinação ela é visível a olho nu. Bom, agora um outro teste, pessoas. O outro teste é a reação da fixação do complemento. Esse teste ela serve para diagnóstico de alguns bichinhos, né, como Mycoplasma pneumoniae, leptospirose, doenças de Chagas, infecções por alguns vírus respiratórios, como influenza A, B, parainfluenza, adenovírus e arbovírus. Como é que funciona esse teste, então? Bom, o teste de reação da fixação do complemento funciona como? Vamos entender primeiro como é que funciona o complemento, né? O sistema complemento ele pode ser ativado pela via clássica, que é aquele que tem a presença de anticorpo, né, das imunoglobulinas. E aí quando ela se liga ao microorganismo, eu venho a primeira proteína, que é a C1, e aí depois vem a C4, a C2 e toda a sequência de proteínas até chegar na C9. Na C9 eu tenho a formação daquele poro. Esse poro é chamado de MAC, que é complexo de ataque à membrana. E com isso você desestabiliza o microorganismo e ele acaba morrendo. Então os pesquisadores que desenvolveram essa técnica, eles pegaram esse princípio do MAC, né, da formação desse poro, e utilizaram para fazer diagnóstico. Vamos ver como é que isso funciona. Então primeiro eu vou trabalhar com um teste que é positivo. Se o teste é positivo, então a minha amostra está positiva, com presença de anticorpo aqui na minha amostra, cujo qual eu estou pesquisando para aquela doença, né? E na sequência desse teste, dessa minha amostra positiva, eu acrescento o que nela? Eu acrescento o antígeno, cujo qual eu estou procurando o anticorpo naquela amostra, naquele soro daquele paciente, e juntamente eu coloco algumas proteínas do sistema complemento nessa minha reação. O que vai acontecer? Como o teste ele é positivo, eu tenho a presença das imunoglobulinas, dos anticorpos. E como eu coloquei o antígeno, esses anticorpos irão se ligar nesse antígeno. E como também tem proteína do complemento, o que vai acontecer? As proteínas do complemento vão se ligar a esses anticorpos presentes na minha amostra e vai começar toda a reação do sistema complemento até chegar no final a formação daquele poro, que é o MAC, complexo de ataque à membrana. Então eu faço o quê? Consumo as proteínas do sistema complemento. Bom, como eu consumi as proteínas do complemento, eu não tenho mais proteína do sistema complemento livre nessa solução minha aqui. Então está tudo meio que consumido pela presença do anticorpo na minha amostra. Na sequência do teste, eu ainda não sei se o teste é positivo ou não, né? Mas aqui o teste é positivo. Eu vou colocar o quê? As minhas hemácias. E essas hemácias, elas são revestidas com anticorpos, ou seja, são hemácias já opsonizadas com anticorpos. Quando eu coloco essas hemácias dentro desse tubo, onde já tem proteínas do complemento, o que vai acontecer? Como a hemácia ela tem anticorpo, era para o sistema complemento se ligar nesse anticorpo que está na hemácia, ocorrer todo o processo de fixação das proteínas do complemento na hemácia e no final abrir o poro na hemácia e estourar a hemácia. Mas como eu já consumi o meu sistema complemento pela presença do anticorpo na amostra, eu coloquei também o antígeno, então não tenho mais sistema complemento livre. As proteínas do sistema complemento foram consumidas. Então, quando não acontece nada no tubo, eu falo que o meu teste deu um teste positivo. Vamos ver como é que funciona um teste negativo para a gente entender isso um pouco melhor. Num teste negativo, o que acontece? Eu tenho ausência de anticorpo. Então, a pessoa não entrou em contato com o microorganismo, não tem aquele anticorpo. Quando eu coloco o antígeno e as proteínas do complemento, o que vai acontecer? Nada. Não acontece nada porque eu não tenho anticorpo, o antígeno fica livre, as proteínas do complemento não vão se ligar sozinhas ao antígeno, porque eu preciso do anticorpo, então não acontece nada. Porém, na sequência, o que eu coloco mesmo? As hemácias. Essas hemácias estão opsonizadas. Presença de imunoglobulinas em torno da hemácia. Quando eu coloco ela dentro do tubo, ela vai encontrar o quê?
o sistema complemento que não foi consumido porque eu não tinha anticorpo inicialmente aqui na minha amostra, era uma amostra negativa. Então, quando eu coloco a minha hemácia nesse tubo, vai acontecer o processo de hemólise. Por que hemólise? As hemácias se rompem porque elas estão opsonizadas com anticorpos e nessa solução, como eu tenho proteínas do sistema complemento livres, elas vão se ligar a esses anticorpos, vai acontecer toda a cascata de degradação daquelas proteínas do sistema complemento e no final eu tenho a formação do poro, do MAC. Então acontece o quê? Faz o poro na hemácia, consequentemente eu tenho um tubo hemolizado. Então, nessa reação de fixação do complemento, a gente tem que pensar meio que ao contrário. Quando nada acontece no tubo, o meu teste deu teste positivo, e quando eu observo o tubo e esse tubo está hemolizado, isso significa que não tinha anticorpo no começo da minha amostra, a minha amostra era negativa para aquele anticorpo. Quando eu coloquei a hemácia com anticorpo, o sistema complemento agiu, e aí as hemácias se romperam. Tudo bem, gente? A aula de hoje termina então por aqui. Obrigado!